Bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um Devocional Karine e Fábio. Fala, minha gente, Pai do Senhor Jesus Cristo a todos, devocional de Salmos hoje aqui, tá? 17 de junho, 6:07 da manhã, estamos aqui para a glória de Deus, em mais uma jornada, né? Mais um capítulo dessa jornada aí, livro de Salmos, vambora! Vamos lá, gente, vamos orar para a gente começar o nosso devocional como a gente sempre faz. Deus abençoe, obrigado por você estar aqui com a gente, tá bom? Nessa manhã aí. Compartilha, tá? Compartilhou de ontem, gostaram do de ontem, Salmo 44, ontem foi bênção, tá? Ontem foi bênção. Vamos orar para a gente começar? Vamos orar. Senhor Jesus, te damos mais uma vez graças pelo momento, meu Pai, devocional que nós temos aqui nessa Jesus. manhã. Toma essa pessoa que está assistindo conosco, que está, meu Pai, necessitada de uma resposta da tua parte, está querendo, meu Pai, simplesmente, meu Deus, se aproximar mais de ti. Abençoa esse tempo que nós temos contigo aqui, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, minha versão é NAA, Salmo 45 é um salmo messiânico. Um salmo que a epígrafe do texto diz o ungido de Deus e a sua noiva. Na verdade, eu tenho um carinho muito grande, né? Porque todas as vezes que a gente lê a Bíblia, até coloquei isso numa postagem recentemente, que eu tenho um prazer muito grande em todas as vezes que a gente lê a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, a gente encontrar Jesus, né? E isso é muito lindo, né? Porque toda a Bíblia aponta para Jesus. Então, vamos ler alguns versos aqui. Quais foram os versos que você escolheu, Monge? Eu escolhi o primeiro, o 3 e o 6, Então tá, só um eu pouquinho, escolhi tá? o 2, o 10 e o 11. Então você começa. Então, eu começo aqui, tá bom? Vamos lá, gente. Salmo 45, tá? Primeiro texto sagrado aqui, deixa eu só abrir aqui o meu dicionário de sempre, que é o meu ajudador, que é o meu dicionário, Quer diz que eu leia? assim, o texto sagrado aqui ainda estou na King James atualizada, tá? Diz assim, com o coração transbordando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei. Seja a minha língua como a pena de um sábio escritor. Olha que coisa linda, Eu já gente. imaginava que você escolhesse esse verso. É interessante falar sobre isso aqui nesse momento, tá, gente? Sobre esse primeiro verso aí, é porque esse salmo ele se destaca, ou destaca, melhor dizendo, um cenário de realeza. Então a ideia que se tem desse salmo aqui, que é um salmo messiânico, que aponta para Cristo, porque ele é o Rei dos Reis, ele foi composto aqui nesse momento do salmista em favor do rei, em direção ao rei. A mentalidade que o salmista está abordando aqui é uma mentalidade real, de realeza, ok? E esse primeiro verso aqui deixa muito claro para nós que não há composição como aquela que é ditada pelo coração. Então, toda a composição nesse trecho que o salmista está abordando aqui, ele está emanando aquilo que o seu coração está transbordando, dizendo a si próprio, obviamente, ao rei que ele está apontando nesse momento, nesse tempo aqui. Por quê? Porque hinos sem emoção são insultos para os céus. Meu Deus. Guarde isso aqui, gente. Hinos sem emoção são insultos para os céus. Então, toda a composição que é necessária ser feita em favor do rei, ela tem que ser carregada dessa emoção, porque ele sabe muito bem que tem um rei que está no seu trono assentado, está aguardando uma composição feita no coração da pessoa. E o texto fala para a gente aqui o seguinte, ó, com o coração transbordando aqui, sabe que eu sempre falo sobre isso? É um termo hebraico que significa rashash, que significa mexer, mover, borbulhar. Então, gente, o coração desse salmista aqui nesse momento, ele está se mexendo, está se movendo, está borbulhando, está transbordando de emoção em favor do Rei dos Reis. É forte, gente. Eu vou fazer uma conexão, um link com o verso de número 1, que ele acabou de falar, com o verso de número 2, que é o que me chamou a atenção. Na minha versão, na NA, diz assim, o meu coração transborda, como ele já disse aqui muito bem, de belas palavras. Então, esse salmo aqui é um salmo que fala exatamente do casamento de Jesus com a igreja. A gente aponta para isso. Quando a gente faz a leitura dele, a gente percebe isso. Então, aqui está fazendo um elogio ao rei
Jesus. Olha o verso 2. O que está dizendo no verso 2, que é o verso que eu separei aqui para poder conversar com vocês. O Senhor, ó Rei, é mais formoso dos filhos dos homens. A graça se extravasou nos seus lábios. Por isso, Deus o abençoou para sempre. Irmãos, é um elogio feito a Jesus, onde ali será expresso tudo aquilo que vai ser dito pelo salmista aqui não se encaixa, não pode ser dado a nenhum outro homem. É isso que o salmo está dizendo, exceto a Jesus. E aí, quando a gente vai pensar nas características, nos atributos de quem é Jesus, ele é rei, ele é formoso no caráter, em palavras, em obras, ele é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Eu comecei a pegar aqui elogios de quem ele é, e esses elogios a gente não consegue compartilhar com homem nenhum, e é isso que o salmista está dizendo. Então, ele é a vida, ele é a luz do mundo, ele é a porta das ovelhas, ele é o bom pastor, ele é a ressurreição, a vida, ele é o caminho, a verdade, ele é a videira verdadeira, ele é perfeito em seu exemplo, poderoso em tudo, onipotente, onipresente, Senhor, Salvador, ele é bendito. Gente, esse salmo é lindo porque aqui mostra o salmista transbordando, como o Fábio disse nas suas belas palavras, consagrando, trazendo tudo isso ao rei, ao nosso rei Jesus. É muito lindo. Vai. Verdade, gente. Coisa linda. Verso 3 que eu escolhi aqui, tá? Mantém a espada à cintura, ó herói. Olha que coisa poética. Cobre-te de esplendor e majestade. Gente, confesso a vocês que um salmo messiânico desse às vezes é um pouco difícil a compreensão, mas é de exaltação ao rei. O que é um salmo messiânico? É aquele que aponta para Cristo, mesmo sendo milhares de anos antes. O salmista tem no seu coração algo apontando para alguém que viria ainda nessa questão de realeza para poder ocupar de fato o trono, né? E ele vai voltar, tá? Vai voltar, Jesus está voltando. E cingir a espada aqui nada mais do que colocar a espada na bainha, né? Se prontificando para uma guerra ou se prontificando para estar preparado para uma iminente batalha, não é verdade? Só que eu quero deixar para vocês claro aqui nesse momento de devocional nessa manhã que só a exibição dessa espada deveria trazer medo aos adversários. O Rei dos Reis que nós exaltamos e seguimos, ele não precisa pegar a espada para poder trazer medo aos adversários. Só exibir essa espada já traz medo para quem está querendo se opor a ele. Tá? Isso é importante falar sobre isso aqui nesse momento, tá bom? Então, o meu desejo nesse momento é que o poder divino de Jesus seja usado contra o erro. Esse é o sentido dessa espada. É o poder divino de Jesus, que é a espada da palavra, seja usado contra o erro. Aqueles que distorcem a palavra, aqueles que querem usar a palavra de uma forma inadequada, temam a Deus, a esse rei que porta essa espada para que possam corrigir os seus caminhos. É isso. Eu passo para o 10, mas você falou que o seu é o 6. 6 também, tá? O meu é o 6 e eu vou encerrar minha oportunidade aqui porque ela vai falar depois, posteriormente, o 10. O verso 6 diz assim, ó. O seu trono, ó Deus, permanece incólume. Depois vê como é que tá na sua versão aí. Na minha tá assim, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Tá, na minha versão assim, o teu trono, ó Deus, permanece incólume por toda a eternidade. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. O cetro é aquele instrumento que o rei estende para poder as pessoas terem acesso aos seus aposentos ou então à sua própria presença, não é verdade? Eu só quero deixar para vocês aqui uma palavra muito simples. Ele reina em um trono que nunca se acabará. Glória a Deus. Talvez você esteja passando por uma situação hoje dizendo, onde é que está o rei dos reis que as pessoas tanto falam? Onde está esse rei dos reis? Gente, o trono não está desocupado, tá? Aleluia! Glória a Deus. Tá? Deus ele não fica se descabelando no trono dele para ver como é que ele vai resolver a tua situação. Ele não fica pedindo opinião de Miguel, de Gabriel,
de serafins e querubins. O que será que eu faço? Miguel, Me ajuda. me ajuda aí, dá uma opinião sua aí, Ô, Jesus. para ver se eu consigo resolver a situação dessa pessoa que está assistindo essa live agora nessa manhã aqui. Não é assim que funciona não, gente. O trono está ocupado. E quem ocupa esse trono já sabe o que vai acontecer no teu futuro. Ele vem do futuro para o presente, não do presente para o futuro. Guarde isso aqui que é muito importante. O trono está ocupado. E quem ocupa esse trono é onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele já sabe o final da tua história. Já sabe a resposta que tem que ser dada nisso aí. Gente, a resposta na eternidade já está liberada. Ele já conhece o final. Quem não conhece o final somos nós. Guarda isso no teu coração, isso. Gente, ele está entronizado já. E ponto final. Ah, não acredito que Deus existe. Problema seu, que você não acredita. Ele existe, ponto final. Ele é. Ele é, e acabou. Coisa linda. Gente, para a gente finalizar, eu escolhi aqui o verso 10 e 11, porque relata muito exatamente esse casamento que a gente estava falando no início, né? O verso 10 diz assim: ouça, filha, olhe e preste atenção. Esqueça o seu povo e a casa de seu pai. Verso 11. Então, o rei ficará encantado com a sua formosura, por ser ele o seu senhor. Incline-se diante dele. Entenda uma verdade aqui. Aqui fala da igreja, fala da noiva. Fala da noiva em submissão. A noiva aqui, ela é retratada nesse salmo para o rei, aponta para Cristo, a gente já falou aqui, e a noiva, a filha aponta para a noiva, aponta para a igreja. Então, quando ele utiliza essa palavra aqui, filha, está fazendo aí uma alegoria, uma analogia à igreja, a noiva de Cristo. E aí, está pedindo para ela fazer algo, perceba, no verso 10, está pedindo para ela ouve, dá atenção. Ouvir é o mesmo que dar atenção aos conselhos que ele está impondo aqui, que ele está colocando, além de ser convocada também a obedecer. Então, a pergunta para nós aqui nesse devocional é: será que nós, como igreja, como noiva do Rei dos Reis, de Jesus, estamos exercendo o nosso papel com excelência? Será que estamos ouvindo, obedecendo a sua poderosa palavra, os seus conselhos que aqui estão estabelecidos para nós vivermos aqui na terra? Então, nós, como noivas, nós temos algo a fazer. Primeiro, e aí ele trata sobre isso nesse salmo, esquecer o passado, esquecer de onde ela veio. Então, ela foi exortada aqui a se deleitar-se no noivo, sem apego ao passado. E aí, quando a gente lembra da nossa história, a gente lembra da trajetória da igreja, nós éramos estrangeiros. Nós fomos tirados de um povo gentil para se relacionar agora de forma particular com o Senhor, com o Rei, com o Altíssimo. Então, pensa nisso, você tem noção de tamanha bênção? Quando eu fiquei lendo esse salmo, meditando nesse salmo, eu falei assim, meu Deus, que coisa mais grandiosa. O Senhor tirou a gente de um lugar vergonhoso, de um lugar ruim, sujo, e nos trouxe para a sua presença, nos transformou. E o que ele quer? Que você se desapegue desse passado. Tantas pessoas que já estão no Senhor Jesus, mas ainda trazem o passado, ainda ficam trazendo na sua memória, na sua cabeça, coisas que você viveu e Deus está falando, desapega. Esquece, eu não lembro mais. Eu te dei vestes novas, eu te limpei. Você agora é uma noiva. Você tem um casamento. Isso falou muito ao meu coração, né? Dessa forma que a gente precisa estar preparados para encontrar com o Senhor, né? Você tem uma aliança com ele. Você tem uma aliança, olha que lindo. E aí no verso 11, eu separei em parte A e parte B. Diz assim, ó, já li, mas vou ler de novo. Verso 11. Então o rei ficará encantado com a sua formosura. Aí eu parei aqui. Quando a gente rompe com o passado, nós nos tornamos automaticamente separados para viver um relacionamento, como o Fábio bem colocou aqui, de fidelidade. Você tem uma aliança ao seu noivo. Então, a sua santidade, você se guarda agora para o seu noivo. No caso, a gente se guarda para o Senhor Jesus. E o que ele falou aqui, a nossa santidade, olha isso, irmãos, que a santidade é a nossa formosura. A nossa santidade é a nossa formosura. Então, o Rei dos Reis, ele deseja ver a nossa santidade. Ele deseja ver a nossa formosura. Aí a parte B do versículo diz assim.
Então o rei ficará encantado com essa formosura e por ser ele o seu senhor, incline-se diante dele. Então a noiva, nós, precisamos compreender que o noivo é o nosso senhor e nós devemos nos inclinar, reverenciá-lo, adorar. Cristo é o cabeça da igreja, ele é o senhor da igreja. E nós fomos chamados dentre os povos para honrar a Cristo, para adorá-lo, para confessá-lo como Senhor, como Rei dos Reis. E a pergunta é, e a gente encerra a nossa oportunidade, nosso devocional aqui nessa manhã é, como você tem agido diante desse relacionamento? Será que estamos sendo fiéis a essa aliança? Será que nós estamos sendo formosas em santidade? Será como é que temos apresentado esse relacionamento diante de um rei tão grandioso e glorioso? Você venha ficar pensando nisso aí, nesse dia de hoje, remoendo aí, ó, essa mensagem para a glória dele, tá bom? É isso aí, gente. Pegou aí? Salmo 45, salmo messiânico, né? Lindo demais. Recomendo que vocês meditem nesse salmo, muito bonito. É isso, encerramos nosso devocional mais uma vez no dia de hoje. Daqui a pouquinho, 10h07 da manhã, nós temos aí Panorama Bíblico, tá? Livro de Cantar de Salomão, ou Cântico dos Cantos, como queiram. Vai ser bênção, vem maratonar com a gente aí, tá? Gente, é isso. Um beijo, Deus abençoe. Vamos orar. Não podemos esquecer Vamos de orar, orar. não podemos esquecer de orar, tá bom? Feche seus olhos. Vamos lá. Senhor Deus, mais uma vez, te glorificamos e exaltamos a Ti por todas as coisas. Meu Pai querido, que venha a ser uma terça-feira abençoada para essa pessoa, Pai, que nos acompanhou agora, aqueles que vão poder, ó Pai, nos acompanhar novamente daqui a pouquinho. Abençoa também de igual modo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe e até daqui a pouquinho, 10h07 da manhã, te esperamos também no Panorama Bíblico. Um beijo! Tchau, gente. Pai de Cristo.